Essa imagem aqui. Essa imagem. É que ele tem um galezinho, aí ele vai começar. Graça e paz a todos. Bom nós iniciarmos mais um dia buscando ao Senhor, meditando na palavra dele. Hoje, 29 de março de 2020, e estamos iniciando mais uma transmissão, e agora a transmissão ao vivo da Escola Bíblica Dominical, e nós queremos estudar junto com você a palavra de Deus. E antes nós vamos orar. Se por um acaso você perceber que existe uma certa demora entre a minha fala e o que realmente esteja acontecendo, é porque é ao vivo, viu? E nós vamos iniciar orando. Nada melhor do que nós estarmos orando. E nessa oração nós vamos pedir a direção ao Senhor para estarmos debaixo da mão poderosa dele, e então ele nos capacitar para fazermos a sua obra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer também por esta oportunidade, ó Deus, e pedir que o Senhor esteja nos orientando, o Senhor esteja nos capacitando, e que de fato o aprendizado que venhamos tirar aqui possamos definitivamente colocar em prática nas nossas vidas. Santo é o Senhor, santo é o teu nome. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos começando o estudo de mais uma lição, e nós estamos com a revista Compromisso, e nessa revista está abordando os livros poéticos. Nós fizemos já uma quantidade de estudos, para ser mais exato, 6 estudos no livro de Jó, e foi um estudo bem enriquecedor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desses livros poéticos, e será em Provérbios. Mas antes eu quero fazer só um pequeno fechamento, apesar de já termos fechado lá alguns domingos atrás, um pequeno fechamento do livro de Jó. E é interessante quando aparece aqui no último capítulo de Jó,
Uma passagem que é bastante conhecida de nós e que muitas das vezes nós lançamos mão desse versículo. E esse versículo está no capítulo 42, versículo 2. E é a fala de Jó. E diz da seguinte maneira: sei que tudo pode fazer, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É interessante nós observarmos e nós precisamos ter esse cuidado, tá? De qual maneira surge ou quando surge essa fala de Jó. E como eu falei, é lá para o final da provação que ele passou, que não foi fácil, uma provação dura, né? Como muitas provações nossas têm sido duras, mas em muitas situações nós só vamos perceber o que Deus queria ou quer fazer na nossa vida somente no final. E Jó, ele teve essa percepção. Tanto é que ele faz uma declaração dessa no versículo 2 que nós acabamos de citar, né? Então, Deus sempre faz as coisas, todas as coisas, com uma finalidade, com um propósito. E Jó chega ao final dessa provação, com toda certeza, com um aprendizado na vida dele. Entendendo que tudo que acontece é permissão de Deus. Nada acontece aleatório à vontade permissiva do Senhor. Tem uma finalidade, precisamos depositar a nossa confiança no Senhor, né? Certo de que essa finalidade não é para nos destruir, mas é para acrescentar algo, principalmente na nossa fé. Então, para fecharmos, né, esse estudo de Jó, precisamos aprender o que Jó aprendeu. Sei que tudo podes fazer e que nenhum dos teus propósitos serão frustrados. Eu achei que era oportuno nós fazermos essa colocação, porque várias situações acontecem na nossa vida e nada é sem propósito. O Senhor, em meio à situação que passamos, o Senhor quer sempre nos ensinar algo. Então, vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Na certeza de que Ele é soberano, Ele sabe o que faz. E Ele só tem a acrescentar na nossa vida. Então, por mais que as pessoas queiram colocar um peso maior sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? Por mais que as pessoas digam, olha, abandone esse Deus, afinal de contas, você está servindo a Deus e passando por dificuldade. Por mais que as pessoas deem uma palavra negativa,
ou lhe acusem, né, de alguma coisa, continue perseverante no Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, confiando no Senhor, que Ele está conduzindo todas as coisas. E não existe acaso. Não existe acaso. Tudo tem uma finalidade. Então, vamos, nas nossas decisões, vamos escolher continuar servindo ao Senhor, né? Certo de que Ele está cuidando de cada um de nós e no final tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Agora nós vamos iniciar a 7ª lição. Você que está de posse aí da revista, a revista é essa. E então nós vamos à 7ª lição. E o título da lição tem Instrução Paterna, Conselhos aos Filhos. Conselhos aos Filhos. E o textuário está no capítulo 7 de Provérbios. Você abra sua Bíblia e deixe ela aberta. Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Então, nós vemos aqui que esse estudo vai tratar dos conselhos que os pais podem passar aos seus filhos. E mais do que nunca é algo atual para as nossas vidas. A verdade é que o estudo de hoje ele vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 7 de Provérbios, e entre esses capítulos ele vai chamar a atenção de alguns aspectos práticos da nossa vida, do nosso dia a dia, e mais relacionado com a prática paterna com relação aos seus filhos. Imagine a responsabilidade que nós, como pais, temos para com os nossos filhos. Uma responsabilidade muito grande. Wesley, já tinha aparecido aqui uma barra. Não está recebendo vídeo suficiente. Internet. Vamos prosseguir. Então, vamos lá ao primeiro tópico, na página 35, que fala dos conselhos de um pai. Conselhos de um pai. Então, o autor ele faz uma analogia, uma comparação
do filho ou dos filhos, comparando a um computador que chega à mão dos seus pais sem nenhum programa e que é necessário colocar na mente dos filhos aquilo que Deus colocou nas mãos dos pais para introjetar na mente das crianças. Então, o que é que nós vemos a partir daí? As crianças vêm com uma capacidade imensa para absorver tudo que elas verem, tudo que elas ouvem, tudo que está ao redor delas. A fase que as crianças estão é uma fase que está aberta a todo tipo de aprendizado. E aí é um momento de termos a sabedoria suficiente para que nós possamos colocar na mente das crianças valores, princípios, conhecimentos, exemplos, coisas boas e principalmente levar elas ao conhecimento de Deus. Quando você observa aqui o que o autor coloca no início desse primeiro tópico, ele diz assim: é importante notar que são os pais os responsáveis por ensinarem seus filhos. No segundo parágrafo, ele pergunta: que programas estamos colocando na cabeça de nossos filhos? Quais são os programas? Olha só, eu volto a lembrar que a responsabilidade é nossa. Temos essa responsabilidade. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Quando nós vamos à leitura em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Senhor orientar para que os pais falem aos seus filhos da palavra de Deus, andando, quando estiver deitado, em todo momento, em todo lugar, há essa necessidade de falar de Deus. É interessante que muitas vezes nós deixamos essa responsabilidade para a igreja, mas como o autor cita aqui, o que a igreja vai fazer é um complemento. Sabe por quê? Primeiro, porque a responsabilidade é sua como pai. Segundo, porque a maior parte do tempo as crianças não estão na igreja, estão em casa. Nós temos alguns encontros durante a semana, mas que não é o suficiente. Vai servir de complemento. Mas os pais estão com as suas crianças a maior parte do tempo em casa. Precisamos abraçar essa responsabilidade. Não podemos nos eximir de tal responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos. Não podemos terceirizar ou para a igreja ou com a escola, porque a escola também vão ser momentos em que as crianças vão estar. É em casa que se passa o valor
da honestidade, do respeito, né, de falar a verdade em casa com os pais, da boa educação. Na verdade, a escola vai passar conhecimento na área de matemática, português, história, geografia, mas os valores, a educação mesmo, é dos pais. E muitos pais estão terceirizando isso, ou para a escola, ou para a igreja. E com toda certeza, Deus vai cobrar dos pais que agem dessa maneira. O autor ele fala aqui, né, ele prossegue usando a analogia de um computador, e nós sabemos que o computador ele corre o risco de pegar vírus. E aí ele, se apropriando dessa analogia, ele fala aqui já no quinto parágrafo, ele diz assim: a responsabilidade dos pais com a educação de seus filhos é grande e precisam estar atentos aos vírus que atacam os filhos. A sociedade em que vivemos apresenta vírus passados pela mídia, onde cada um faz o que bem entende e não precisa prestar contas a ninguém. O que vale é o ter, não o ser. Assim como os vírus acabam com o nosso sistema no computador, na sociedade, atacam nossos filhos. Precisamos de antivírus potente para não permitir que essas influências desviem nossos filhos. Exemplo de antivírus. Quais são? Ensino da palavra, total dependência de Deus para ser o pai e a mãe segundo o coração de Deus, são atitudes que precisamos buscar a cada dia. Afinal, não recebemos o bebê com manual de instrução. Aprendemos com cada um que chega, pois são diferentes, embora sendo filhos do mesmo pai e mãe. Que bom! Assim nós, como pais, estamos sempre aprendendo. É um desafio, vale a pena. Então, tratando aqui desse vírus, né, que desviam os nossos filhos, que em geral nós encontramos em todo o meio da sociedade, e encontramos nas mídias, encontramos nas escolas, encontramos na amizade que os nossos filhos têm, e o antivírus potente está em ensinarmos nossos filhos o conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor tem um potencial enorme. Falando de mídia, eu gostaria de estar falando das novelas, dos programas. Tem uma novela na Globo que chama Malhação, que tem causado um dano terrível em gerações, porque está no ar, se não me engano, há mais de 20 anos, e tem atingido várias gerações. E ali prega uma liberdade infanto-juvenil muito grande, sem responsabilidade, cada um fazendo o que quer, desrespeitando os pais,
tirando a autoridade dos pais, em que as crianças e os jovens eles são totalmente suficientes e que demonstra lá que os pais não têm autoridade nenhuma sobre seus filhos e que chega ao ponto deles maltratarem, ofenderem, desrespeitarem os pais. Então, e outra coisa, ainda limita a ação dos pais. Porque o que se prega ali especificamente naquela novela Malhação, é que os pais são limitados até dentro da sua própria casa. Né? Não tendo acesso livre ao quarto dos seus filhos, não tendo acesso ao que eles estão vendo no computador, no celular. Então é isso que esse vírus que tem alcançado essa juventude, essa geração, e que tem virado essa desordem muito grande. Então, os pais precisam de sabedoria, total dependência de Deus para poder vencer esse desafio, vencer esse vírus que tem atingido a geração dessas crianças, e que a palavra do Senhor nos dá respaldo plenamente da responsabilidade e autoridade que nós temos sobre os nossos filhos. Precisamos estar atentos a isso. Eles estão sendo contaminados potencialmente. Por que potencialmente? Porque noite e dia, né, estão sendo bombardeados com esse vírus terrível, né, da desobediência, da perca dos bons costumes, do distanciamento de Deus e de sua palavra. Então precisamos ter o antídoto potencial, o antivírus, que possa contra-atacar com potencial suficiente para que os nossos filhos não se percam nessa caminhada. É questão realmente de vida ou morte. Questão de vida ou morte. Precisamos abraçar essa responsabilidade que Deus nos tem dado. Não vamos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda em relação a isso. Ou eles aprendem com nós, ou eles aprendem conosco, o que há de bom, o que há de melhor para eles próprios, para a nossa família, ou vamos deixar à vontade para que eles aprendam com o que a mídia tem oferecido. Já não basta que na escola, o período em que eles estão afastados da nossa presença, o que eles ouvem, com os coleguinhas, nas amizades deles. Então, constantemente, o que nós ensinamos aos nossos filhos corre o risco deles não levarem em conta e deles darem uma maior atenção aos de fora. Então, precisamos sempre estar atentos, sempre vigilantes aos nossos filhos, tá? Precisamos sempre estar atentos. Vigilância total.
como tem um ditado que diz aí, sempre com os nossos olhos fixos neles, em mudança de comportamento, na mudança do linguajar deles. Então, sempre atentos e ensinando a palavra de Deus e conduzindo para a igreja. Vamos ao segundo tópico dessa lição, que diz celebrando a sabedoria. E aí, eu peço a você que está com sua Bíblia aberta, no capítulo 2 de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, olha o que diz. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Até aí. Celebrando a sabedoria. Celebrando a sabedoria. Nós observamos aqui, e o próprio autor ele faz referência a isso, e Salomão, quando escreve, ele coloca sempre uma condição, né, através da conjunção se. Se você fizer isso. Então, é interessante, meus irmãos, o autor de Provérbios, ele oferece 3 condições para nós acatarmos a sabedoria que vem do alto. 3 condições. Primeira, se aceitares as minhas palavras. Se aceitares as minhas palavras. Ou seja, são aquelas palavras que vêm do pai para o filho. Não vamos esquecer aqui que é aquela visão do pai instruindo ou aconselhando os seus filhos. E eles serão bem-sucedidos se eles aceitarem as palavras que os pais estão dando. É claro que nós podemos analisar aqui nessa passagem que é uma condição do que Deus tem ensinado da sua palavra para conosco, para com todos nós. Então fica a condição. Deus tem nos ensinado, como também os pais têm ensinado os seus filhos. Agora cabe aos filhos acatar esses ensinamentos, acatar esta palavra. E por isso que é uma condição. Se aceitares as minhas palavras. Meus irmãos, eu costumo dizer que, como pai, eu preciso de todas as maneiras saudáveis ter a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo a minha parte, ou seja, eu estou procurando ensinar da melhor maneira possível.
cabe aos meus filhos aceitarem ou não. Mas eu não posso deixar de que esta minha falta, se caso eu falte em ensinar, seja algo contra mim ou que recaia sobre mim. Ou seja, Deus me deu a responsabilidade, assim como te deu a responsabilidade, e eu não assumi essa responsabilidade. Caso meus filhos, no futuro, eles vacilem em alguma coisa, por falta de um ensinamento meu, de uma palavra minha, se eu não assumir essa responsabilidade, a culpa é minha, como também é sua. Então, eu procuro, de todas as maneiras, ensinar aos meus filhos, não só porque é minha responsabilidade, como também eu quero o bem para eles. Agora, caso eles não aceitarem a minha orientação, os meus conselhos, a culpa já não é minha. Continuarei ensinando, continuarei passando aquilo que eu aprendi com os meus pais e o que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Aliás, essa deve ser a dinâmica, né? Passando-se de geração a geração. Quando interrompemos o ensinamento de valores, de princípios e principalmente da palavra de Deus, há um interrompimento, né, naquela geração de conhecer aquilo que é bom, e a consequência nós temos visto por aí. Isso aconteceu também no Israel antigo. Teve uma geração que não ensinou a outra geração e ficou perdido o conhecimento de Deus. E eles pagaram o preço. Então, precisamos assumir essa responsabilidade e ensinar. Se eles vão acatar, se eles vão aceitar ou não, é outra coisa. Por isso que tem essa conjunção, é uma condicional. Se aceitares as minhas palavras. A segunda condição que aborda aqui é se clamares por discernimento. Se clamares por discernimento. Primeiro, aceitar. Segundo, discernir. O que é que vem a ser isso aí? O que é que meu pai, o que é que minha mãe está querendo me ensinar com relação a isso? O que é que eu tiro de tudo isso aí? Qual é o proveito que eu tiro disso? É também de uma forma bem prática, buscar em Deus o discernimento para o que temos visto e ouvido. A terceira condição é se buscares
entendimento. Se buscares entendimento. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos passar para os nossos filhos e a parte que cabe a eles e primeiramente a nós, né? A palavra do Senhor diz em Tiago, no primeiro capítulo, diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a palavra de Deus está aí disponível, pleno acesso nas nossas mãos. O que nós iremos passar para os nossos filhos? Primeiramente, precisamos tomar para nós. Precisamos aplicar na nossa vida. Precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Isso também vai afetar a eles, vai atingir a eles, que por sua vez precisam também buscar o entendimento, para que eles também possam aplicar no seu dia a dia, na sua vida. É interessante o versículo 5, o resultado de toda essa condição, né? Se aceitares as minhas palavras, se clamares por discernimento, se buscares entendimento. O versículo 5 então diz o seguinte: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Precisamos ter o cuidado de buscar sempre em Deus a sabedoria necessária para a nossa vida e também para nós estarmos ensinando os nossos filhos. Várias vão ser as oportunidades em que precisamos aconselhar, precisamos instruir nossos filhos, porque à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo, vão aparecer situações em que nós precisamos estar aptos para aconselhá-los. Não é verdade? São várias as situações. São diversas as situações. E precisamos estar aptos para instruir os nossos filhos. E, sobretudo, precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. Vamos ao terceiro tópico. O temor do Senhor é a base da vida. Está no capítulo 3. Então, o que é que o autor coloca aqui? No capítulo 3, o autor faz um desafio maior, que é confiar em Deus e honrá-lo. Não basta confiar, é preciso que o comportamento vivido a cada dia seja uma maneira de honrar ao Senhor. Salomão coloca no versículo 7 desse mesmo capítulo o seguinte: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. É uma advertência interessante, porque muitas das vezes achamos que estamos tomando a decisão certa.
A palavra do Senhor em Jeremias diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Imagine quantas vezes nós nos enganamos em nossas decisões. Por quê? Porque deixamos de buscar em Deus o conselho necessário. Porque deixamos, né, de levar a Deus em oração, de buscar na palavra dele a orientação para aquilo que nós estamos necessitando especificamente. E aí tomamos a decisão por conta própria. E é aí que Salomão diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Você tem perguntado ao Senhor o que você deve fazer quando você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha? Assim mesmo, é o que nós precisamos passar para os nossos filhos. Ensinar eles a buscar a Deus. Quando vier o momento deles tomarem alguma decisão. Meu irmão, quantas vezes nós somos precipitados, né, nas nossas decisões? E aí, o que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos, que tudo devemos levar a Deus, nós estamos ensinando que não precisa levar nada a Deus. E aí vamos tomando decisões a toque de caixa, a nossa maneira, e de qualquer maneira. E aí perdemos a oportunidade de ensinar aos nossos filhos que precisamos levar a Deus, sobretudo, o que estamos passando e que precisamos tomar uma decisão e que nos submetemos a Ele para que Ele venha nos orientar. Quantas vezes seus filhos têm visto você orando a Deus para que Ele ilumine a sua mente com relação a uma escolha que você deve fazer? Quantas vezes? Não vamos esquecer que nós ensinamos aos nossos filhos através do exemplo. Isso é muito forte na vida deles. Através do exemplo. Ensinamos com palavras, mas também com exemplo. E aí nós vamos ao próximo tópico, que diz: cuidado com decisões perigosas. Cuidado com decisões perigosas. E aí colocado o seguinte: o manual de instrução de um viver seguro continua, se referindo a Provérbios. Agora nos capítulos 5, 6 e 7, ele mostra as armadilhas que aparecem e, se não tivermos cuidado e discernimento do Espírito de Deus, corremos o risco de ceder às tentações e fazer decisões erradas. O autor não faz metáforas usando figuras para ilustrar, mas vai direto ao assunto. Toca na forte tentação quanto ao sexo, adultério, prostituição, na preguiça e em fiadores. Em todos eles apresenta a prudência como base de comportamento. Descreve a mulher adúltera, que sorrateiramente consegue o que deseja, e a prostituta que vende seu corpo.
tanto um caso como o outro, o arrependimento chega. Por isso, Salomão chama a atenção para que essas decisões perigosas e destruidoras não sejam tomadas. Há coisas óbvias na nossa vida em que não devemos fazer e ainda assim estamos fazendo. Há coisas muito claras que não podem ser praticadas e que ainda assim estamos praticando. Com relação ao adultério, com relação à prostituição, com relação à preguiça, com relação a fiadores, né? Coisas que muitas das vezes, sem uma certa vigilância, as pessoas estão caindo. Então, são decisões perigosas que têm colocado em risco a sua vida individualmente, a vida da sua família, né? E para nós, crentes em Cristo Jesus, o próprio Evangelho. É necessário, meus irmãos, como o autor coloca no capítulo 1, versículo 7, que ele vai tratar em todo esse livro de Provérbios. O versículo 7 é o versículo chave para o livro de Provérbios, em que ele diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos o respeito devido ao Senhor, nós deixamos de cair em pecados tão óbvios, em erros tão claros, que não deveríamos cair, né? Então, são decisões que se tornam muito perigosas para a nossa vida. Indo para o último tópico, diz assim: filho, guarda as minhas palavras. O texto-chave é o versículo 7, aqui nesse estudo, do capítulo 7, que diz: filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Enquanto vai relatando em seu manual de procedimento ético, que temos hoje no livro de Provérbios, Salomão carinhosamente chama a atenção do filho, pedindo para guardar as palavras que estão sendo ditas e, além disso, conservar. Conservar é manter em bom estado, preservar, manter em algum lugar com cuidado. Conserve a calma, resistir ao desgaste causado pelo tempo, pela idade. Conservar filhos, amigos, conservar é mais do que apenas guardar. Então, aquele que conserva consigo os conselhos, a palavra de Deus, vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, principalmente no seu relacionamento familiar. E mais precisamente aqui é o tema da lição de hoje, que é com relação a ser um bom pai, uma boa mãe, no sentido de assumir a responsabilidade que Deus tem dado e então ser bem sucedido, né? Ser bem sucedido com o que Deus tem colocado em sua mão. Então, conserve os ensinamentos da palavra do Senhor, procure ele,
né? Aceite, peça discernimento e entendimento do que Deus tem ensinado através da sua palavra, e para que você possa ser bem-sucedido na criação dos seus filhos. Amém. Então, graças a Deus, a irmã Elisângela está dizendo aqui que a internet está caindo. Nós já havíamos falado dessa dificuldade da internet ficar oscilando, mas eu espero que você tenha entendido, né, o estudo dessa manhã, mesmo porque você está de posse com a revista, está em sua mão. Então nós vamos orar e ainda eu quero fazer uma breve reflexão como uma pequena mensagem nesta manhã, com base em Provérbios 7, versículo 1. Mas vamos orar antes. E eu quero fazer referência a uns irmãos que aniversariaram hoje, ou aniversariaram durante a semana. E temos aqui o Vinícius, o Vini, filho da irmã Yara, no dia 21. Temos aqui o irmão Ezequias, no dia 26. Também nos dias 27, a Adriele e o Reginaldo. E ontem aniversariou a Ramile. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um deles. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós queremos agradecer pelo estudo aqui da Tua Palavra, em que podemos aprender sobre a responsabilidade que recai sobre os ombros dos pais para ensinar os seus filhos. Pedimos agora por nossos filhos, para que eles estejam abertos às instruções, ao aconselhamento que nós, como pais, procuramos dar da melhor maneira, seja por palavras ou por exemplos, mas o intuito é que eles sejam edificados, sejam instruídos através do que procuramos passar e, sobretudo, que eles possam aplicar no seu dia a dia, para que eles sejam bem-sucedidos. Que nós também sejamos bem-sucedidos à medida que temos aprendido com a Tua Palavra e colocado em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram durante esta semana. O Vinícius, esta criança que continue crescendo em conhecimento e graça do Senhor. Agradecemos também pela vida do nosso irmão Ezequias, que o Senhor esteja sustentando a cada dia em sua caminhada. Agradecemos pela vida da Adriele, do Reginaldo, da Ramile, que o Senhor esteja à frente da vida deles, eles possam a cada momento ter o temor do Senhor como princípio da sabedoria, e que a vida prática deles seja tão somente em agradar ao seu coração.
serem bons filhos, filhos dedicados a glorificar o teu nome através da vida deles. Continua a conduzir as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos também ter este desejo ardente de estar aprendendo no Senhor e do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar ainda com vocês em Provérbios capítulo 7, versículo 1, que nos diz o seguinte: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Eu não quero aqui ser repetitivo, né, fazer o máximo para não ser repetitivo, mas eu quero dizer que a responsabilidade maior de ensinar está nos pais. É você, pai, que é o primeiro evangelista na vida dos seus filhos. É você que é o primeiro evangelista. Não é a igreja, não é o pastor, não são outros irmãos, não é o diácono, mas é você, pai e mãe, o primeiro evangelista. É você que deve, desde da mais tenra idade, é que deve estar contando histórias bíblicas para os seus filhos. Nós aprendemos aqui no estudo, nessa 7ª lição, de que os filhos, eles vêm com uma abertura muito grande ao aprendizado. O autor, ele comparou as crianças a um computador que vem sem nenhum programa e que precisamos colocar na mente dos nossos filhos, que está vazia, todo ensinamento, e principalmente o ensinamento de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor. Então você, pai, você, mãe, são os primeiros evangelistas. São vocês que têm um potencial maior de colocar na mente deles o ensinamento da palavra de Deus. Como eu falei, contar histórias bíblicas, mesmo eles ainda bebês, cantar uma musiquinha, mesmo eles ainda bebês, orar com eles, mesmo ainda bebês. E à medida que eles forem se desenvolvendo fisicamente, em estatura, continuar a mesma dinâmica. Porque eles vão assimilando, tem uma facilidade muito grande. A palavra do Senhor diz, em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Meus irmãos, quando nós vemos o exemplo que Timóteo teve através da sua mãe e da sua avó, a mãe Eunice e a avó Lloyd, elas não perderam a oportunidade de ensinar a Timóteo desde cedo as Escrituras. A palavra do Senhor mesmo nos estimula a instruir nossos filhos, a ensinar nossos filhos. E quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo
a palavra de Deus. Nós acabamos de ler aqui: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Em toda a palavra de Deus, quando vemos o termo guarde, é mais do que colocarmos no nosso íntimo, é questão de obedecer. E quando é que nós obedecemos? Nós obedecemos na nossa vida prática, no nosso cotidiano. Então, se nós recebemos essa ordem de Deus, né, de nós obedecermos a sua palavra, nós precisamos então colocar em prática. Muitas das vezes nós achamos que a palavra de Deus é para o outro, mas primeiramente vem para nós. Nós estamos tratando aqui dos filhos obedecerem, é o que é ensinado, mas primeiramente vem para nós, que nós também somos filhos de Deus. Então, meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. É Deus falando diretamente a nós. Aí precisamos aplicar diretamente a palavra de Deus, ou o que Deus nos diz, a nós, para que então apliquemos na vida dos nossos filhos, queiramos ensinar os nossos filhos. Então, meus irmãos, partindo desse princípio, né, que Deus nos deu esse privilégio de sermos os primeiros evangelistas na vida dos nossos filhos, possamos aceitar com alegria, aceitar com toda dedicação, aceitar com todo entusiasmo esse privilégio, para que eles sejam conduzidos à presença do Senhor, e nessa condução eles também possam ser bem-sucedidos, e assim aquilo que eles receberam um dia de nós, eles possam passar também para a próxima geração, e assim continuar nesse processo até a vinda de Cristo. O que nós não podemos deixar de fazer é de ensinar, é de instruir. Ninguém aqui está falando da facilidade. Não há facilidade em criar filhos. Sabemos que é uma tarefa que exige muito de nós. Contudo, não é impossível. E precisamos abraçar isto como sendo um privilégio. Um dia nós fomos instruídos através dos nossos pais, e não podemos interromper isso. Não podemos interromper isso. Eu, particularmente, na história da minha família, meus filhos são a quarta geração por parte paterna que foi ensinado nos caminhos do Senhor. Ou seja, os meus avós, por parte do meu pai, eles já eram crentes em Cristo Jesus, da Igreja Batista. Então, portanto, meu pai aprendeu com eles. Meu pai ensinou a mim e meus irmãos.
e agora eu tenho ensinado aos meus filhos. Então eles são a quarta geração. Por parte da minha mãe, eles são a terceira geração. Então, meus irmãos, para que isso dê continuidade nesse processo, nós precisamos continuar ensinando aos nossos filhos. Não pode se perder no caminho por algum descuido nosso, algum relaxamento, mas aquilo que nós temos aprendido dos nossos pais e principalmente do nosso Pai Celestial, precisamos passar à geração seguinte para que isso seja dado continuidade, e não seja interrompido. Então, vamos encarar isso como sendo um grande privilégio que o Senhor nos tem dado. Tá? Que Deus continue nos abençoando grandemente. Que possamos buscar no Senhor a sabedoria necessária para aconselhar os nossos filhos, seja através de palavras, seja através dos exemplos, mas sem jamais deixarmos de fazer. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Vamos orar? Encerrando a nossa escola bíblica de hoje, oremos. Ó Pai, o quanto nós temos aprendido através desses estudos, o quanto nós temos aprendido através da Tua Palavra. Nós só temos que agradecer e saímos enriquecidos pelo conteúdo que nós nos apropriamos aqui da Tua Palavra ao termos contato com ela. E agradecemos profundamente. Continua a nos instruir. Coloque em nós o desejo ardente de buscarmos na Tua Palavra o aconselhamento necessário para o nosso dia a dia. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Ó Deus, que possamos passar através do exemplo prático aos nossos filhos o que é buscar no Senhor, o que é esperar no Senhor, o que é fazer tudo segundo a Tua vontade. Disso depende todas as escolhas que eles farão no futuro. Portanto, Senhor, nós agradecemos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando grandemente. E nós vamos então avaliar se vamos fazer o culto à noite gravado ou ao vivo. Tá? E para isso nós esperamos um feedback de vocês, ou seja, um posicionamento, se chegou bem aí para vocês ou não. E diante do que vocês expressarem, nós vamos fazer gravado ou ao vivo o culto da noite. Então Deus abençoe grandemente e até o próximo.